O tempo e a história. Pílulas de história. Se a origem dos seres humanos ocorreu em uma data bastante remota, podendo chegar a alguns milhares de anos, o mesmo não pode ser afirmado sobre a organização social da humanidade, já que estima-se que os humanos se organizaram em sociedade aproximadamente 10 mil anos atrás. Com uma margem tão grande de tempo constituindo a história, especialistas com a intenção de facilitar a compreensão e o estudo do passado dividiram a história da humanidade em 5 eras principais: a pré-história, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Essa divisão foi estabelecida para que melhor consigamos compreender cada evento ocorrido na história humana. Entretanto, esta divisão não ocorre de forma aleatória, pois existem eventos marcantes que definem uma transição entre estes períodos. Esses eventos não só são historicamente relevantes, mas principalmente representam importantes mudanças na sociedade humana do referido período. Assim, por exemplo, a pré-história, que iniciou com o surgimento dos seres humanos em uma data desconhecida, terminou com a invenção da escrita por volta de 5.000 anos atrás. A criação da escrita foi de extrema importância para que a sociedade humana melhor se organizasse, com a contabilização da produção agrícola, o estabelecimento das leis e a estruturação religiosa dos povos que a dominavam. De tão importante que foram, essas transformações iniciaram uma nova era, denominada Idade Antiga. O domínio da escrita transformou profundamente a organização social dos seres humanos a partir do ano 3500 AC. A sigla AC, antes de Cristo, faz referência aos anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Assim, a fundação do Império Romano, no ano 27 AC, ocorreu 27 anos antes do nascimento de Jesus. Já a sigla DC, depois de Cristo, faz referência aos anos que se seguiram ao nascimento do Messias do cristianismo. Essa separação entre duas grandes eras, obviamente, é uma determinação religiosa, já que, claro, foi instituída pelos cristãos. Contudo, essa prática não é exclusiva desta religião, já que, por exemplo, os muçulmanos também possuem sua própria forma de marcar a passagem do tempo. Para eles, a história está dividida entre antes e após a Hégira, evento que marca a fuga do profeta Maomé da cidade de Meca em direção a Medina, o que corresponde ao ano 622 do calendário cristão. Assim, o ano 1 deste calendário corresponde ao ano 622 d.C. do nosso. Também os judeus possuem seu calendário próprio. Para eles, a história passou a ser contada a partir da criação dos seres humanos por Deus. Assim, segundo eles, o ano de 2020 do calendário cristão corresponde ao ano 5781 de seu calendário. Ou seja, para o judaísmo, estamos vivendo no ano 5781 desde a criação dos seres humanos. Por outro lado, a ciência, muitas vezes, adota uma forma universal de marcar o tempo no passado, uma forma que não envolve crenças religiosas. A sigla AP, antes do presente, é adotada para se referir a eventos ocorridos no passado. Por exemplo, algo que tenha ocorrido 3.000 anos atrás, ou por volta do ano 1000 a.C., seria tabulado como 3000 AP, ou 3.000 anos antes do presente. Agora que a periodização histórica está estabelecida, veja uma linha de tempo estabelecendo as diferentes eras da história da humanidade e suas respectivas transições. A primeira delas, a pré-história, que, como vimos anteriormente, iniciou com o surgimento dos seres humanos em uma data bastante remota, terminou com a invenção da escrita em 3500 a.C. A Idade Antiga, que iniciou com o domínio da escrita, encerrou com a queda do Império Romano em 476 d.C. A Idade Média, que vai da ruína romana até a conquista de Constantinopla no ano de 1453. Note que a sigla DC aqui não é utilizada, já que ocorreu na era cristã. Já a Idade Moderna inicia com a queda de Constantinopla e encerra com a Revolução Francesa, conflito iniciado em 1789. E por fim, a Idade Contemporânea, que vai da insurreição na França até os dias atuais, ou seja, ainda estamos vivendo esta era.
Algo que preciso chamar a atenção é que esta divisão histórica é bastante eurocêntrica, afinal, direta ou indiretamente, tem a história da Europa como base. Também é importante destacar que os eventos que marcam a transição entre uma era e outra são apenas símbolos desta passagem, já que eventos muito mais longos e importantes estão, na verdade, por trás destas mudanças. Assim, entre a pré-história e a Idade Antiga está a formação das primeiras cidades-estados e dos primeiros impérios. Já entre a Antiguidade e a Idade Média está a unificação religiosa proporcionada pelo cristianismo. Quanto à transição entre o medievo e a Idade Moderna está o Renascimento. E entre esta era e a contemporaneidade estão os ideais iluministas, que tanto influenciaram a formação das repúblicas democráticas de nossos dias. Como anteriormente já foi citado, estamos vivendo na Idade Contemporânea. Mas será que as mudanças, principalmente tecnológicas, que vivenciamos hoje, não teriam criado uma nova era? Alguns estudiosos apontam que eventos importantes que ocorreram nas últimas décadas podem ter determinado o início de uma nova era, sim, como a queda do Muro de Berlim em 1989, o ataque às Torres Gêmeas em 2001 ou até mesmo a pandemia de coronavírus em 2020. Mas claro, isso é assunto para outro vídeo. Pílulas de História.